Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Vice-Almirante a clareza das suas respostas. Em todo o caso, talvez tenha sido falha minha, mas não me ficou claro a pergunta que lhe fiz, não me ficou clara a resposta à pergunta que lhe fiz sobre identificação das pessoas a vacinar nos grupos de mais de 80 anos e 50 anos com comorbilidades, do ponto de vista do andamento do processo. E, portanto, voltava a perguntar-lhe, dentro dos utentes do SNS, qual o total de pessoas já identificadas e daqueles que não são seguidos nos cuidados de saúde primários, quantos é que também já entregaram declarações habilitantes e qual a perspectiva de percentual desse andamento, no fundo, para podermos medir o que é que ainda está por identificar e necessariamente depois por vacinar. Depois gostava de pegar naquilo que nos disse aqui sobre, por um lado, este constante dinamismo que obviamente o ultrapassa quanto ao fornecimento das vacinas e que, portanto, implica reajustes ao plano de vacinação inicial, até porque há vacinas com contingências, como o caso da AstraZeneca, como aqui deixou claro, e, por outro lado, quanto à densificação que foi pedida por si à DGS quanto aos grupos essenciais a vacinar. E, portanto, eu perguntava-lhe, em relação a isto, se, por exemplo, como falou nos estudantes de medicina, que são uma primeira linha de combate e que isso é uma variável à qual é sensível, o mesmo se pode aplicar, pelo menos a parte dos cuidadores informais, que são uma extensão da Rede Nacional de Cuidados Integrados e Continuados, que sim, estão incluídos na primeira prioridade da primeira fase e, portanto, perguntava-lhe, estes também vão ser incluídos nessa densificação e, para terminar, se então, perante estas duas variáveis, dinamismo de fornecimento de vacinas e densificação de grupos, não faria sentido uma atualização do plano, até para a nossa capacidade de ir avaliando aquilo que de facto está a ser cumprido e que se tornasse claro para todos, para depois não gerar todo o tipo de ruídos e mal-entendidos. Muito obrigada. Relativamente à questão que me perguntaram sobre a identificação e o que é que este processo de identificação está a produzir. Nós, com o simulador e com as novas páginas web que criámos e com os novos mecanismos para chamar os cidadãos a este processo de vacinação, já se registaram 20 mil pessoas. Portanto, eu estimo, ao ritmo que isto foi criado, e este ritmo tem crescido, que os nossos cálculos do número de utentes-alvo para os diversos processos de vacinação vai aumentar e já aconteceu, como disse, ter uma surpresa. Pensava que era cerca de 600 mil utilizadores ou utentes com mais de 80 anos e neste momento já estamos a equacionar cerca de 700 mil, portanto mais 100 mil do que era esperado no início e isso depois também muda os cálculos de planeamento. Portanto, relativamente à densificação dos grupos e ao dinamismo das vacinas, deve ou não corresponder ao novo plano, eu acho que nós temos que estar abertos a que tenha que se fazer um novo plano. Porque o dinamismo da situação obriga a isso, ou obrigará a isso. Portanto, não há nenhum constrangimento a fazer-se um novo plano. Eu tenho a abertura dos responsáveis que lidam comigo para isso. Portanto, agora, não podemos também fazer um plano permanentemente sempre que muda uma disponibilidade de vacina. O novo plano tem que ser algo que contemple toda esta flexibilidade e que nos garanta mecanismos para lidar com o dinamismo da situação. E é isso que tem que ser feito, não é um plano estático que julga que está numa determinada situação e, portanto, que a realidade se vai comportar de acordo com aquela situação que foi planeada. Tem que ser um plano dinâmico, que está aberto precisamente à mudança e adaptativo a essa mudança. E isso é que tem que ser a grande alteração a fazer-se no plano. Relativamente aos 65 anos da AstraZeneca. Neste momento, há evidências que têm a ver com países que não tiveram limitações de idade na aplicação desta vacina, quer que seja o Reino Unido, os Estados Unidos e, eventualmente, Israel. E é através dessas evidências que estão a chegar, porque são evidências massivas, não é, de vacinação massiva, que podemos ou não alterar a nossa posição relativamente à AstraZeneca. E essa alteração é muito importante, porque aquele nicho, não é, que foi também referido, dos 65 anos aos 79 anos,
que está desprotegido porquê? Porque as outras vacinas estão a ir de cima para baixo dos mais 80 e a vacina da AstraZeneca vem de baixo para cima e tem ali uma barreira nos 65 anos. Portanto, esse grupo, em princípio, só será protegido em abril. Até abril é muito difícil, porquê? Porque há outro grupo por cima que está a ser protegido com mais urgência e não há vacinas para fazer as duas coisas em simultâneo.